Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será o Marcelo Rentes Ramos, que é médico veterinário com mestrado e PhD em nutrição de ruminantes. E o tema da nossa entrevista será como trabalhar com pecuária diante dos altos custos das commodities. Marcelo Ramos, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, Divino. Um prazer estar aqui no seu programa. Tenho certeza que a gente tem aí uma expertise para poder ajudar muitos produtores e técnicos que estão passando com, eu não diria uma dificuldade, mas uma oportunidade, porque é na dificuldade que nascem as oportunidades. Então é nesse momento que nós temos que ser técnicos. Para que serve o diploma de agrônomo? Para que serve o diploma de veterinário? Para que serve o diploma de zootecnista? Para a gente agora poder aplicar. Nós passamos aí no mínimo 5 anos na faculdade aprendendo bioquímica, fisiologia, anatomia, solos, fertilidade, porque agora é o momento de aplicar. São nos momentos de dificuldades que nós temos que ser muito técnicos. Né? Eu acho que mais do que nunca é momento de ser profissional. Né? A pecuária, a agricultura, o agronegócio, eu tenho repetido aqui diversas vezes, ele não tem lugar para o amadorismo. Né? Aquele que é amador, ele sai da atividade rapidamente, né? Isso com certeza, né? A gente dá aí, tem a oportunidade de viajar ao Brasil, às vezes dá um treinamento também fora do Brasil e muitas vezes nos Estados Unidos, onde a gente viveu durante 10 anos, né? Teve a oportunidade de fazer um mestrado, um PhD, dar aula inclusive, e a gente sabe que não tem como você não profissionalizar. Então o movimento que existe no mundo é de menos animais, mais produtivos, em poucas mãos. É o famoso commodity, inclusive no nosso país. São poucos que produzem muito e muitos que produzem pouco. Inclusive na região que você está, né, tem poucos que produzem muito. Exatamente. Esses aí, né, estão de parabéns, porque o agro carrega o país nas costas. Se fosse uma empresa, é o produto que mais vende, que paga as contas. Esses sabem da necessidade de se profissionalizar. Então a educação ela é a base do sucesso, né? O investimento que maior retorno dá. Marcelo, vamos falar um pouco de você? Vamos falar quem é o Marcelo? Você já falou que passou um tempo nos Estados Unidos. O que você faz? Traça um perfil seu aí para nós. Legal, Divino. Obrigado aí. Pessoal, então eu me formei em Lavras, na Universidade Federal de Lavras em 2002. Tive a oportunidade de trabalhar muito com o professor Marcos Neves Pereira, que é uma referência em pecuária leiteira. A gente trabalhou muito com missão de ruminantes. Depois fui fazer meu estágio, acabei fazendo meu mestrado lá em Wisconsin, que é muito frio, é a terra da pecuária leiteira. É a terra do agro, é o centro do Corn Belt ali, Missouri, Nebraska, Wisconsin, um pessoal muito focado no agro, onde eu tive a oportunidade de ficar ali 4, 5 anos. E depois fiz o meu PhD em Missouri. E aí é mais a terra do redneck, fala um pouquinho mais como se fosse leilão ali, né? Não abre a boca para falar, né? Não, e a gente tem muita gente americana visitando aí Rio Verde, porque é muito forte, então tô fazendo uma brincadeira com o pessoal, eu gosto muito dos americanos. E aí é mais uma terra também do etanol, do DDG, muito calquef, né, que é o gado de corte, é o nosso Mato Grosso do Sul. Como se fosse, né? E tive a oportunidade depois de trabalhar dando aula como professor assistente, voltei ao Brasil, isso em 2010, 2012, eu já conhecia o pessoal do Reagro, o Clóvis, o Fábio, o Reagro, que inclusive está abrindo uma unidade em Goiânia, né, com um laboratório 3R Lab, sim. Agora, recente, vai abrir? Agora, de 1º de março, o Reagro abre as portas aí para toda a parte de educação, na parte de agricultura, leite, corte, gestão de pessoas, que é muito forte.
Também levando o 3R Lab, que é o laboratório do Grupo Reagro, para análise de forragem, de folha, presente no estado de fábrica. Cara, já ouvi falar do 3R Lab, é referência. Hoje é um case de sucesso, a gente fala um pouquinho dele depois. Assim como o Reagro também, e está levando toda a parte de consultoria. Né? Legal. Forte de consultoria. Me juntei ao grupo, tivemos a oportunidade de trabalhar junto para fazer nascer o 3R Lab, que hoje tem unidades em Lavras, Minas Gerais, Chapecó, muito forte o agro lá também, muitas fábricas, muita indústria, tem até muitos gaúchos aí do Rio Grande do Sul, presente em Rio Verde, e agora em Goiânia. E trabalho também com algumas outras coisas, dentre elas com o software de balanceamento de dietas, que é o MTS. Então eu estou muito ligado com essa turma, assim, a turma de pegar na mão, fazer dieta, o que tem de oportunidade. E a partir daí a gente tem trabalhado muito com treinamento, muito focado em como ajudar essas pessoas, né, a ser cada vez mais técnico. Não tem jeito. O pessoal às vezes fica com medo de pegar um laudo bromatológico e interpretar, fala que tem muita coisa, fala assim, nós estamos só no começo. Tá piorando, que é bom. Né, que a ciência ela vai caminhando, ela vai aprofundando, né, e é bom, porque hoje o técnico brasileiro, o nutricionista brasileiro, ele tem laboratório com a mesma qualidade nos Estados Unidos, a mesma velocidade, software com a mesma velocidade. Então, em momentos difíceis como esse, por exemplo, ele tem as mesmas ferramentas que o americano. Porque você imagina se está difícil para a gente, você imagina na pecuária europeia, né, que tem uma série de desafios de bloqueio. Em Israel, que as vacas já estão produzindo 2 a 3 a 4 vezes mais que a vaca brasileira, ele não tem mais onde. Né? Nova Zelândia, que está muito focada a pasto, e no próprio Estados Unidos, onde eles têm uma lei, uma economia plana e livre, que esse é outro ponto, Divino. Né? Nós temos o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que eu tenho muita apreciação, inclusive pelo nosso presidente, Bolsonaro, essa é a minha opinião pessoal, tenho uma apreciação pelo que ele tem feito pelo agro e pelo país, e é um economista de economia plana. Então, o preço das commodities, ele não é um cara que acredita em nenhum tipo de ajuda, né? Nenhum tipo de ajuda para nenhum tipo de commodity. Então, cada vez mais tem aquele livro, né, Divino, que fala que the world is flat, o mundo é plano. Então, os preços são determinados onde compram, são produzidos, e esse é um dos fatores que nós temos alto preço de milho e soja. Alguém está comprando muito, e nós sabemos quem que é esse alguém aí. E comprando muito, mas muito mesmo. Aliás, você até tocou num ponto. A agricultura brasileira, algumas décadas atrás, nós sempre usávamos os Estados Unidos como referência, assim, de estar muito à frente. Quando a gente falava, por exemplo, de uma máquina agrícola dos Estados Unidos, você falava, vou citar um nome aqui, você falava num John Deere, falava, nossa, meu Deus do céu, é coisa de doido. Hoje nós temos uma agricultura melhor do que a americana. E a pecuária nossa comparada com a americana? Eu diria que a pecuária de corte, ela ainda tem uma taxa de desfrute muito menor, porque a pressão, ela é muito maior por hectare, por pessoa, por qualquer indicador que você colocar nos Estados Unidos. Né? Não tem jeito mais. Se nós estamos falando de centavos, eles estão falando de milésimo ali para continuar na atividade. Então, a pressão é alta. Né? Nossa taxa de desfrute na pecuária de corte ainda é menor, e na pecuária de leite ainda assim. A nossa lactação média no país é 4, 5, 6 mil quilos de vacas profissionais, vacas que estão produzindo aí. Isso nos Estados Unidos é 12 mil, é 11 mil, é 12 mil quilos um ano. Se você pegar os rebanhos de ponta, é 15, 16 mil quilos. Os rebanhos brasileiros de ponta também, eles vão subir para 9, 10 mil quilos, mas aí você pega alguns outros indicadores, né? Qualidade da forragem, né? Que a gente começa a falar um pouquinho sobre o que fazer em momentos de alto preço de commodity. Qualidade da forragem é essencial. Tive um professor que foi o Dr. David Combs, no meu mestrado, ele é referência em forragem aí no mundo, a gente até trouxe ele, inclusive se não fosse o Covid, iríamos trazê-lo novamente para inaugurar ali em Goiânia, né? Para fazer algumas palestras. Ele fala, ele tem uma classe, uma aula lá, para as pessoas de graduação, que os alunos vão nas fazendas leiteiras e eles fazem dietas. E durante muitos anos, hoje ele é professor titular, quase se aposentando, ele conclui isso, que não existe fazenda nos Estados Unidos que ganhe dinheiro com leite sem ter forragem de qualidade. Porque a forragem, Divino, ela determina
de resto que o animal vai comer. Então o animal come, por exemplo, 20 kg de matéria seca. Metade é forragem. Só que se a forragem for ruim, ele tem que comprar uma ração mais cara. Então o custo de produção, que seja do que for de leite, corte que for, mas nós estamos falando muito focado de leite aqui, ele sobe. Com uma forragem boa, 10 kg de matéria seca de consumo de forragem boa, a ração que ele precisa comprar, a quantidade de soja que ele precisa trazer, a quantidade de milho que ele precisa trazer para dentro da fazenda dele é muito menor. E é isso que é um dos cases de sucesso. Os gestores aí, né, da região de Rio Verde, são muitas pessoas que estão discutindo, eles entendem isso, que cada vez que eles estão menos à mercê do mercado, você está mais seguro. Então a gente chama assim, quantos litros de leite ou quantos hectares de carne você está produzindo na sua fazenda. É como se você fizesse a conta assim, quantos quilos, né, de leite aí em termos de forragem e amido. Uma analogia seria assim, eles fizeram uma análise, quantos por cento do carbono do Double Cheeseburger, do McDonald's, o lanche mais vendido deles, que é o 2 hambúrguer lá, um queijo, 2 queijos, não sei, vem do milho. Quantos por cento você acha que do carbono do Double Cheeseburger vem do milho? Nem noção. 50%. Mas como? Tem parte aí do pão, né, que pode colocar um pouco de amido no meio. O queijo, a vaca tem que comer milho para produzir leite, porque produz o queijo. O hambúrguer, o boi come milho, né? Quase 100% do boi nos Estados Unidos ele passa no confinamento. Ele tem que comer milho, né? E esse milho é transformado em carne. Então aí vem a importância, foi até um momento que um dos presidentes, eles têm uma associação forte do produtor de milho, eles queriam banir a presença latina nas fazendas americanas. E os caras falaram, se você fizer isso, então, assim, com todo perdão da palavra, nós estamos fodidos. Porque são eles que estão colhendo o milho, e o milho é a base, né, de muitos produtos na sociedade, e inclusive do hambúrguer mais vendido no país. Agro e Prosa. Marcelo, a impressão que eu tenho é que a pecuária, ela acaba... A pecuária leiteira, vamos falar da leiteira até, ela acaba parecendo que é uma coisa de segunda classe, de segunda categoria no Brasil. Ela não tem o nível de profissionalismo que a agricultura tem, e parece que a coisa vai a passos muito lentos, porque a agricultura andou muito rápido, mas a pecuária tem crescido, tem melhorado, mas ela vai a passos muito lentos. Por que disso? A pecuária ou a agricultura, a gente sempre tem que comparar como um negócio qualquer. É uma padaria, é um mecânico, é uma loja de carro, é uma loja de roupa, é um negócio. E um negócio precisa de gestão. Então, se você pegar as pessoas que têm sucesso em qualquer atividade, loja de material elétrico aí, o que for, você pode dar areia para vender no deserto que ele ganha dinheiro. Isso tem gente que você pode dar água para vender no deserto que ele quebra. Então, o dono, a gestão, né, o famoso ditado, tem até um experimento do Dr. Richard Zinn, que ele é professor da Universidade da Califórnia, que a gente trouxe também ele aqui, na próxima vamos trazer para o Goiás, talvez fazer uma entrevista aí para o seu programa. Ele é referência em gado de corte no mundo. Ele mede tudo. Então, você imagina, você tem lá, os confinamentos americanos são muito grandes. Não sei, 20 mil, 30 mil, 40 mil é comum. E escala, porque cada vez eles estão ganhando menos. A commodity está dando cada vez menos. Cada vez mais. Então ele mediu as baias próximas ao escritório do gerente, todas iguais, com o mesmo maquinário, as mesmas pessoas, com a mesma frequência de alimentação, com o mesmo tipo de animal. A maioria é Angus mesmo. E aí ele foi medindo mais longe, onde o gerente não enxergava. Então ele mudou a ordem na alimentação, foi para um lado, foi para o outro, bebedouro, foi o que for. As baias mais longes ganhavam 100, 150 gramas a menos do que as baias mais perto. Então, assim, estatisticamente o olho do dono é que engorda o boi. Ele provou isso, né? Ele mostrou os dados pra gente, né? Então, isso que eu tenho muita apreciação para os gestores, né, que estão nos escutando aí, que produzem soja, que produzem milho, que produzem leite. Eu faço a mesma analogia, tá cheio de gente aí quebrando com soja, que não consegue produzir.
Você dá os mesmos materiais, os mesmos fertilizantes, as mesmas máquinas, que pode ser falou da um dia aí, e o cara não ganha dinheiro. Aí você tá cheio de gente, não vou dizer, eu acho que, na minha opinião, é uma distribuição normal de vinho. Em quase todos os negócios você vai ter uma distribuição normal. Então pega, por exemplo, ali Goiânia, que tá mais, você conhece mais, tem uma avenida ali de peça de carro, certo? Ou de revenda. Vamos colocar revenda agrícola aqui. Bom, vamos colocar revenda agrícola, assim como tem em Rio Verde. Então você vai ver, se você pegar 100 revendas agrícolas ou 10, você vai ver que tem 2 revendas, são muito parecidas. É uma loja que as pessoas vão te receber. Boa tarde, doutor. Bom dia, né? Um cafezinho, uma aguinha. Eles têm produtos que muitas vezes são, né, muito próximos hoje. Similares, né? Bem similares. Bem similares, né? Vai te atender, tem lá um estoque, eu não tenho, vai te entregar, você vai levar. Então, assim, o processo de compra, ele é muito parecido. O que a gente chama de a experiência de compra do cliente. Desde, né, quando você entra na Apple, lá um iPhone, tem um cheiro direitinho, o jeito que você pega, então é muito parecido. Aí eu vou te perguntar assim, então me explica por que em todo lugar que você vem tem 2 revendas que estão comprando as 2 que estão quebrando e 6 que estão reclamando mais ou menos do governo, do dólar, não sei o quê. Isso é gestão. Mas você acha que o fato de ter muitos pequenos produtores de leite, isso faz com que, trazendo aquela tradição do meu pai, do meu avô, do sítio que eu herdei, isso faz com que o leite no Brasil ande tão a passo de tartaruga? Não. O leite no nosso país, ele vem, é uma commodity mais caracterizada. São poucos produtores que produzem muito. E muitos produtores que produzem pouco. A vaca, o ruminante, é talvez dos maiores limiares de dores que tem. Então qualquer um consegue mexer com vaca. Como veterinário atuante, você chega para atender. Se o cara te chamar como veterinário para ver uma vaca, ele já fez de tudo. Ele já passou tudo que a vaca podia fazer. E ela ainda não morreu. Faça uma analogia, por exemplo, com um cavalo. Um cavalo, uma cólica, qualquer coisinha já está morrendo. Faça uma analogia como se fosse uma mulher e um homem, né? O homem deu uma gripe e fala assim, você não compara com a dor, quão mais dolorido que é uma gripe do que a dor de um parto, assim, brincando, né? Assim, a mulher tolera muito mais dor, trabalha, cuida dos filhos, né? Então, assim, essa analogia que eu faço. Por isso que tem vaca, foi um levantamento da Abraleite, até mandar um abraço pro Geraldo, o presidente da Abraleite, que foi reeleito agora, é uma excelente pessoa. A Abraleite é uma associação fortíssima, novinha, um bebê, mas conseguiu muitas coisas aí no nosso país. Eles levantaram isso. Tem produção de leite em todos os municípios do país. Todo canto tem. Então, assim, são pessoas que produzem, muitas vezes por subsistência. Ele começa a ser um pequeno produtor, ele começa a ser um médio produtor, aí a coisa começa a ter que a conta fechar. Aí vem a pergunta, quem é que ganha leite, quem é que ganha dinheiro com leite no Brasil? Legal. Isso é uma coisa que vem de muito e muito tempo, porque eu falo para você, cada atividade tem as suas peculiaridades, né? Tem o invernista, tem o produtor de soja, tem o produtor de banana, tem o produtor de algodão, tem o produtor de tomate, na região de vocês, que tem que plantar em cada vez, ele planta um hectare diferente, e o leite também tem. E tudo que tem suas peculiaridades ou suas dificuldades tem oportunidades. Né? Quem ganha dinheiro com leite? Quem tem a gestão de ter menor variação. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, a maior dificuldade que você tem no produtor de leite, isso é inaceitável em qualquer negócio, uma vendinha que vende aí, ou qualquer pessoa, uma vendinha que está vendendo piqui, vendendo salgadinho, uma padaria, o cara tem que saber o custo de produção dele. Ele tem que saber quanto que custa para ele tocar o negócio dele, um bar, qualquer coisa. Porque ele tem que saber quanto que ganha. Isso é o básico que o Sebrae tenta ajudar. O produtor de leite não sabe. Ele não sabe. Ele passa dinheiro na conta dele ali e não sabe. Então ele não consegue descartar a vaca ruim. Ele não consegue tomar uma decisão num aditivo. Ele não consegue tomar uma decisão no melhor híbrido de milho, que vai ajudar muito ele. Então, quem ganha dinheiro? Quem toca a atividade leiteira como uma empresa. Ele tem toda a gestão financeira. Ele tem gestão na fazenda dele. Ele tem gestão da reprodução. Ele tem metas de taxa de prenhez, taxa de inseminação, taxa de detecção de cio. Ele tem meta de CCS.
ele tem meta de CBT, ele tem meta de variação na dieta, ele tem travado, muitas vezes, compra. Então, assim, esse cara é o cara que ganha dinheiro. Existem e tem, que é uma atividade lícita e importante no nosso país, muitos produtores ganhando dinheiro com leite, eu te garanto isso. Isso tanto médio quanto pequeno, médio e grande, ou só o grande que está ganhando dinheiro? Hoje, e cada vez mais, você quer ver muitas vezes o que aconteceu? O 3R lá, por exemplo, é uma franquia americana. Uhum. Então a gente está vendo o que está acontecendo lá, eu já sei o que vai acontecer aqui. Né? Tem uma série de coisas mudando lá em termos de o pessoal lá, o Elon Musk, Tesla, indo para Marte, etc. Gente, e os negócios no Brasil, como é que vai fazer? O Amazon já entregando com um drone, não, como é que vai fazer? Vou quebrar todo mundo, né? Então, nós já vimos isso, nós já vimos esse filme. O que é esse filme? As vacas não mudam, não vão para o frigorífico, elas mudam de mão, as fazendas estão tornando-se maiores. Quando eu formei, uma fazenda de 1.000 litros de leite era muito leite. Hoje a fazenda de 1.000 litros de leite ela é pequena. Por quê? Porque a margem de lucro, o nome que você quiser dar, que a pessoa ganha por quilo, por litro de commodity, por semente, por saco, o que você quiser, ela tende a diminuir por qualquer coisa. Então, um litro de leite você está ganhando menos, o saco da soja está ganhando menos, então você tem que fazer o quê para continuar ganhando a mesma coisa? Você tem que produzir mais. E é um dos grandes desafios que nós temos hoje, né? Você quer ganhar, você quer viver a mesma vida que você tem que trabalhar muito mais. Aí vem os desafios de staff, de depressão, etc, etc. Então, o tamanho da propriedade, independente de ser leite ou não, ele é algo que sim, nós já vimos esse filme nos Estados Unidos, em Israel, ele tende a crescer. Ou a pessoa encontra alguma coisa para aumentar o valor de vendal. Ele faz um queijo, ele faz um leite orgânico. Agrega valor, né? Ele entrega lá para... Tem que ser pasteurizado, né? Para vizinha lá, de manhãzinha, para os meninos ir lá para a escola. Ou isso. Ou ele acha um nicho que os grandes não conseguem. Porque esse leite, ele é commodity. A indústria ela quer comprar lactose, gordura e proteína, para depois fazer queijo, fazer iogurte, ela não quer buscar leite. Então, muitos as empresas que processam leite hoje, elas ainda não pagam por sólidos, né? Isso é uma grande discussão que a gente tem. Então, você está com dificuldade hoje, por exemplo, com o preço de soja, quem sabe você não diminui a gordura do seu leite? Porque isso, com certeza, vai aumentar a eficiência alimentar. Então, é uma estratégia nutricional. Você faz um leite mais magro, ainda permitido pelo Ministério da Agricultura. Você vai gastar menos. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Bom, você falou muito de commodities aí, você falou muito de milho, soja, milho, caroço de algodão, enfim, tudo aquilo que serve de alimento para o gado está com preço lá nas alturas e a tendência é não baixar, a tendência é subir cada vez mais. Como você disse, tem alguém no mundo que está comprando tudo, né? Meu amigo, como fazer numa situação como essa, em que tudo está tão caro? Ô Divino, eu parece que não, mas eu já tenho 42 anos de idade, porque eu sou mais novo, né? O sol não estragou tanto, né? Eu tô brincando. A gente começa a encarar a vida, quando você tem alguma dificuldade, se você tomar um remédio, não vai passar. Então você tem que partir logo para a cirurgia. Resolve logo o problema. E como você tem dificuldade na sua vida, o que você faz? Você volta para a base. O que você chama de base nesse caso? Base o Michael Jordan, quando ele começava a errar a cesta, ele voltava para o arremesso de 2 pontos. O Ayrton Senna, como tá indo bem, ele começava a voltar, correr na chuva, correr sozinho, voltar para a base, fazer o feijão com arroz. O Oscar Schmidt, tive o prazer de escutar uma palestra dele, ele falava a mesma coisa, volta para a base, feijão com arroz. Então, em momentos difíceis, a gente tem que voltar no nosso feijão com arroz. O que é o nosso feijão com arroz? Primeiro, onde tem muito dinheiro, é o que a vaca está comendo. Tá? Então, a analogia que eu faço é o seguinte, você vai no nutricionista, ela vai te falar
fazer algumas recomendações. Divino, você tem que, cada refeição é 150 gramas de carboidrato, 150 de proteína, papá 2 vezes, 3 vezes no dia, beleza. O que você realmente vai comer? Tem uma diferença. Igualzinho não vai ser. Essa diferença que é o problema. É porque é aí que você engorda e você emagrece. Na produção, essa diferença que é o problema. É aí que o cara perde dinheiro e ele ganha. Eu vou te dar um exemplo. Uma dieta de uma vaca leiteira tem em média 16% de proteína bruta. É comum a gente fazer uma análise. Eu pego a comida lá da vaca. Ela normalmente é uma comida toda misturada. A gente chama de DMR. É uma marmita. É uma marmita. É arroz, feijão com a salada, com o bife lá. E aí eu analiso, às vezes dá 18 ou 14. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu pego e analiso o amido, às vezes eu formulo para 25. Eu analiso ele, eu formulo, né? Eu falo, ó, tem que ter 25% de amido. Tem 30 ou 20. São 5 unidades de diferença. A matéria seca, às vezes eu estou formulando para 45, às vezes tem 40. Porque o produtor, o nosso silo, ele é muito mal compactado. Isso é um problema mundial. Por isso que veio uma barreira de oxigênio, depois a gente pode falar disso de um outro programa aí. Então é para ter 700 quilos de matéria natural por silo por metro cúbico, a gente tem 400. Então o nosso silo, quando está úmido, a umidade entra no silo. E quando está seco, ela pusca. Então o produtor ele vai pegar 30 quilos de silagem. Só que 30 quilos de silagem, quando está mais seco, pode ser que seja 11 quilos de matéria seca, de material seco, que é o que importa para a vaca. E quando está mais úmido, pode ser que seja 9. Então, basicamente, você vai colocar mais ou menos arroz no prato. E aí você já acabou com a sua mistura. Então, aí tem muito dinheiro. Porque tem um experimento, e a gente olha muito em experimento feito em universidade, que mostra assim, não pode no começo do coxo ser ponta de peito, no meio ser maminha e no final contrafilé. Não pode. A vaca, né, deixar alguma coisa para os produtores que eu acho legal, ela é um animal extremamente sistemático. Então, se ela fosse um restaurante, ela iria no mesmo restaurante, da mesma mesa, com o mesmo garçom, no mesmo horário, com a mesma comida, com o mesmo... Tudo igual. Mudou, ela não vai mais. Então, ela tem um lugarzinho para tirar leite, ela tem um lugarzinho para comer. Ela é sistemática. Eu brinco que aquela vaca é como se fosse meu pai. Sim, ele é sistemático, mas graças a Deus que tem. Você não chega na casa do seu pai para almoçar, você não senta em qualquer cadeira na mesa. Tem a cadeirinha dele lá. Depois que você for assistir televisão, você também não pega o controle da televisão e vai decidindo lá dentro, tem um canalzinho dele lá. Então, assim, é isso. E a gente não respeita isso. Isso é a base. A gente fornecer o que o nutricionista está pedindo. E eu falo para você que isso é um grande desafio. É um grande desafio. Pouquíssimas fazendas conseguem fazer isso. Mas a gente pode aprofundar nisso. O segundo ponto, Divino, que tem muito dinheiro, é tirar o máximo de leite da forragem. Na sua região aí é muito silagem de milho. Aliás, no mundo, a base de produção de leite é silagem de milho. Por que silagem de milho? Porque é uma planta, é uma gramínea, é um capim que tem amido, que é ótimo. Agora, se você fala para mim, Marcelo, eu tenho silagem de milho na minha propriedade. Você falou para mim que tem um carro. Eu não sei que carro que você tem. Então tem silagem de milho que vamos fazer uma analogia, é uma Hilux. Tem silagem de milho que é um NIM. Se você tiver um NIM na sua propriedade, com todo o perdão da palavra, você tá perdido. Porque você vai ter que comprar muito combustível aí para sustentar o seu negócio. Agora, você já tem uma Hilux, é mais tranquilo. Então, a qualidade da forragem, ela é metade do que o animal come. Só que vou te dar um exemplo. Se eu tiver uma forragem boa, eu preciso colocar, por exemplo, né, vou fazer um número aqui para os produtores, 3 quilos de soja para produzir 30 quilos de leite. Certo? Certo. Se eu tiver uma forragem ruim, quase que eu dobro isso. Eu vou para 6 quilos de soja por vaca por dia. Ou seja, o custo vai lá em cima. Exato, aí você matou. Então, o segundo ponto que a gente olha muito nesses momentos, e é extremamente importante, é forragem. O terceiro, Divino, é o amido, né? Todos eles, grande parte deles, ou ele compra milho, ele moe, ou ele compra ração, ou ele compra milho, ele moe e reidrata na propriedade, que é o famoso grão úmido, ou ele produz o grão úmido na propriedade. Só que nós temos muitas propriedades onde você ainda tem muita presença de milho nas fezes. Sim, então, milho inteiro, né? Isso não adianta. Você, como o pessoal brinca, você não quer criar frango, né? Não quer criar pato, uma régua, você quer
produzir leite. Então, ou produzir carne. Então, quando você está andando na sua fazenda, você está olhando a sua roça de milho lá dentro da sua caminhonete, você quer ver leite. Essa forragem tem que virar leite, tem que virar carne, né? Então, nós temos muito amido que vem da silagem, ou uma ração que não está bem moída, um milho que você não moeu direito, que está saindo nas fezes. Tem muito dinheiro aí. Por exemplo, você pega uma análise de amido fecal, de amido das fezes da vaca. Se der 7% de amido nas fezes, e você fizer qualquer coisa, moer um pouquinho mais fino, passar para 6, você mudou uma unidade percentual. Você aumentou 300 ml de leite. A vaca produz 300 ml de leite a mais com a mesma comida. Com a mesma comida. Você não comprou nada na sua fazenda a mais, você só utilizou melhor. Sabe o que aparenta? Que eu acho que para aquele pessoal que vive uma pecuária leiteira mais tradicional, começa a complicar o meio de campo. Aí a brincadeira já começa a ficar ruim. É isso aí, Divino. Você está correto. Não passa a ser talvez um negocinho de hobby e tal, quando você começa a aprofundar na conversa do pessoal de reprodução, por exemplo, né? Hoje é comum um protocolo de reprodução. Para os animais emprenharem, não emprenhou, tenta de novo, se não põe e vão para frente. A conversa da nutrição, a conversa da ambiência. Nós temos muito composto aí na região, o composto mudou a produção de leite do país. Você não aumenta 6, 7 litros de leite de uma vaca com nada. Não tem nenhum produto no mundo que aumenta 7 litros de leite de uma vaca. O composto, nós tiramos a vaca do sol, do barro, do carrapato, da mosca e colocou ela no conforto. Era a única coisa que ela queria. Né? E agora ela come. Então, assim, são as... E tem gente que não acredita no conforto térmico dos animais. Isso né? Eu não vou fazer uma analogia, não, mas a analogia seria: tem gente que ainda acredita no PT, né? Com todo respeito aos ouvintes que divergem do meu posicionamento, tá? Bom, nosso tempo acabou, foi divertido, foi bom. Eu tenho certeza que a gente vai voltar para falar. Nós ainda vamos falar depois desse software que você falou aí, que não deu tempo, né? Mas assim, esse foi só o nosso primeiro papo, diga. Primeiro te agradecer pela oportunidade, te conheci pessoalmente agora, né? A gente estava aí com o Gustavo. A gente quer estar muito presente no seu programa, a gente sabe da penetração que tem com produtores, agricultores, que a gente acredita que é a base do nosso país. Mostrar que o Grupo Reagro está presente agora, nós vamos fazer um evento agora no mês de março em Goiânia. Vão ter muitos cursos de pós-graduação, gestão, pecuária de leite, pecuária de corte, gestão de pessoas. O 3R Lab, que é o laboratório do grupo, fazendo análise de solos, de forragem, de ração. O braço de consultoria do grupo, toda a parte de consultoria em pecuária de leite, pecuária de corte, gestão de pessoas. Gestão de pessoas. É um desafio de qualquer negócio. Vai estar aí presente. Então, contem com o grupo também e te agradecer pela oportunidade. Tenho certeza que nós vamos encontrar muito mais aí, vão estar presentes tentando levar alguma coisa útil e prática para que as pessoas tenham oportunidade de sair um pouquinho da zona de conforto e ir lá buscar o dinheiro que ela tem toda a oportunidade de buscar. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.